Quase todos os países vizinhos desconfiam do Irã. A Arábia Saudita o vê como um inimigo. Vários países do Golfo o tratam com receio. Israel o considera sua maior ameaça, e os Estados Unidos mantêm com ele um dos conflitos mais longos do mundo. A situação chegou a um ponto extremo. O Irã foi alvo de ataques diretos de Israel e dos Estados Unidos. Mas por quê? Por que tantos vizinhos enxergam o Irã como um perigo? Comece pela geografia. O Irã ocupa uma posição estratégica única. Ele fica entre a Ásia e o Oriente Médio e controla parte de uma das regiões mais importantes do planeta, o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é um braço de mar cercado por países ricos em petróleo. Por ali passa boa parte da energia que move o mundo. E há um ponto especial nesse mapa: o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem estreita de água. É a única saída marítima do Golfo. Por ela cruzam todos os dias navios cheios de petróleo e gás. Estima-se que cerca de 1/5 de todo o petróleo do mundo passe por ali. E o Irã fica bem ao lado dessa passagem. Isso lhe dá um poder enorme. Em momentos de tensão, o Irã ameaça fechar o estreito. Essa simples possibilidade já assusta governos e mercados. Ou seja, a geografia coloca o Irã num lugar de imenso poder, mas também de imensa desconfiança. Quem controla uma porta tão importante vira motivo de medo para os vizinhos. Agora, some a isso a religião. A maioria dos países do Oriente Médio é muçulmana, mas o Islã não é um bloco único. Ele se divide em 2 grandes ramos, os sunitas e os xiitas. Essa divisão nasceu há mais de 1000 anos, numa disputa sobre quem deveria liderar os muçulmanos após a morte do profeta Maomé. Com o tempo, virou uma diferença profunda de tradição e identidade. A maioria dos muçulmanos no mundo é sunita, mas o Irã é diferente. Ele é o maior país de maioria xiita do planeta e se enxerga como líder dos xiitas. Isso o separa da maior parte de seus vizinhos. Países como a Arábia Saudita são sunitas e também querem liderança no mundo islâmico. Assim, religião e poder se misturam, e a diferença entre xiitas e sunitas vira mais um motivo de rivalidade. E apesar de estar cercado por países árabes, o Irã não é um deles. Ele é herdeiro da Pérsia. A Pérsia foi um dos maiores impérios da história. Há milhares de anos dominou vastas terras, do Egito até a Índia. Era admirada por sua organização, sua cultura e seu poder. Esse passado deixou marcas profundas, por isso os iranianos têm uma identidade própria. Eles não falam árabe, falam o persa, uma língua diferente. Têm tradições e símbolos próprios, e muitos sentem orgulho de pertencer a uma civilização muito antiga. Essa identidade persa distingue o Irã da maioria dos vizinhos, que são árabes. É uma diferença que vai além da política. Ao longo dos séculos, a Pérsia influenciou toda a região. Mesmo depois de perder o império, o país manteve esse senso de importância. E aqui está um ponto central. Muitos no Irã acreditam que seu país tem um papel natural de liderança na região. Veem isso como herança de uma grande civilização. Para eles, exercer influência não é arrogância, é algo que reflete sua história. Mas os vizinhos enxergam de outra forma. Para eles, essa busca por liderança parece ambição. Assim, o orgulho histórico do Irã, que dentro do país é fonte de identidade, fora dele desperta desconfiança. Tudo isso ganhou uma nova dimensão em 1979. Naquele ano aconteceu a Revolução Iraniana, e ela mudou o país por completo. Até então, o Irã era governado por um rei, chamado Shah. Ele era aliado dos Estados Unidos e do Ocidente, mas era visto por muitos iranianos como autoritário e distante do povo. Em 1979, uma onda de protestos derrubou o Shah. No lugar dele surgiu um novo regime, um governo religioso liderado pelo Ayatollah Khomeini. Nascia a República Islâmica do Irã. Esse novo regime tinha uma visão de mundo muito diferente. Ele rejeitava o domínio dos Estados Unidos, defendia um Islã político e revolucionário. E, mais importante, queria espalhar sua revolução para outros países. Esse último ponto assustou o meio mundo. Os governos árabes vizinhos eram, em sua maioria, monarquias ou regimes autoritários. Eles temiam que a Revolução Iraniana inspirasse rebeliões dentro de suas próprias fronteiras. A Arábia Saudita, por exemplo, ficou alarmada. Ela é sunita e monárquica. Via o Irã xiita e revolucionário como uma ameaça direta ao seu poder e ao seu modelo. A tensão logo virou guerra. Pouco depois da Revolução, o Iraque invadiu o Irã. Começava um conflito brutal, que durou 8 anos e matou centenas de milhares de pessoas. Vários países árabes apoiaram o Iraque contra o Irã.
A partir dali, a desconfiança ficou enraizada. O Irã passou a ver os vizinhos como inimigos próximos dos Estados Unidos, e os vizinhos passaram a ver o Irã como um regime perigoso que queria exportar sua revolução. Depois da revolução, o Irã adotou uma nova estratégia. Em vez de agir sozinho, passou a apoiar aliados e grupos armados em outros países. Com o tempo, formou uma rede de parceiros pela região. Muitos a chamavam de Eixo da Resistência. No Líbano, o Irã ajudou a criar e a financiar o Hezbollah. É um grupo armado xiita, com forte poder político e militar. Para o Irã, o Hezbollah é um aliado essencial perto de Israel. Na Síria, o Irã apoiou por anos o governo de Bashar al-Assad. A Síria era um elo crucial. Ela ligava o Irã ao Líbano e funcionava como ponte logística da rede. Mas no fim de 2024, o governo de Assad caiu. Foi um golpe duro para o Irã, que perdeu um de seus principais aliados. No Iraque, o Irã ganhou influência depois da queda de Saddam Hussein, em 2003. Apoiou milícias e grupos políticos xiitas. Hoje mantém forte presença no país vizinho. Aqui está o ponto central da disputa. O Irã argumenta que está cercado por inimigos. Aponta as bases militares dos Estados Unidos espalhadas pela região. Aponta o poder de Israel. Diz que apoiar aliados é a única forma de se proteger e de equilibrar essas forças. Para Teherã, isso é resistência. Mas para os rivais é o contrário. Eles enxergam essa rede como uma forma de o Irã interferir em outros países. Acusam Teherã de financiar conflitos e de tentar controlar nações vizinhas por meio de grupos armados. Para eles, isso é expansão e ameaça. Essas duas visões nunca se encontram. E é justamente esse choque que alimenta grande parte das rivalidades de hoje. Em 2025 e 2026, essas disputas se transformaram em guerra aberta. Israel e os Estados Unidos atacaram alvos dentro do Irã. O Irã respondeu com mísseis, atingindo até países do Golfo. Por isso, muitos governos da região temem o pior. Eles sabem que um conflito entre essas potências pode se espalhar e arrastar todo o Oriente Médio. Então, por que tantos vizinhos veem o Irã como uma ameaça? Não há um motivo único, há uma soma de fatores. É a geografia, que coloca o Irã no controle de uma passagem vital. É a religião, que o separa da maioria sunita. É a história persa, que o faz buscar um papel de liderança. É a Revolução de 1979, que assustou os governos vizinhos. E é a expansão de sua influência por meio de aliados pela região. Tudo isso junto transformou o Irã em algo singular. A mesma posição estratégica que o tornou uma potência regional também o tornou um dos países mais isolados e controversos do Oriente Médio, forte por fora, cercado de desconfiança por todos os lados.